Em 1978, o mundo da música estava prestes a mudar para sempre, quando duas estrelas da música acabaram se encontrando durante a gravação de um filme. Michael Jackson fazia parte do grupo The Jacksons, ao lado de seus irmãos, quando foi escalado para interpretar o espantalho no filme The Wiz, que foi uma adaptação musical de O Mágico de Oz, com um elenco totalmente negro. Quincy Jones era o diretor musical e responsável pela trilha sonora do filme. Michael acabou conhecendo Quincy no set de filmagem. Quincy Jones, que já era uma lenda da música na época, tendo trabalhado com cantores históricos como Frank Sinatra, Ray Charles e Miles Davis. Michael Jackson, que na época tinha 20 anos e era famoso pelo seu trabalho junto com seus irmãos no grupo Jackson 5, e posteriormente no The Jacksons, estava procurando um produtor para lançar seu novo álbum solo. E ele acaba se aproximando de Quincy, e durante as gravações, Michael pergunta timidamente para Quincy se ele poderia indicar alguém para produzir seu novo álbum solo. Quincy Jones pensou e respondeu de um jeito que pegou o jovem cantor de surpresa. O produtor falou para Michael: "Eu mesmo posso produzir." Eles não sabiam, mas ali eles mudariam a história da música. Uma adaptação de O Mágico de Oz, The Wiz, conta a história de Dorothy, uma tímida professora do Harlem, interpretada por Diana Ross, que é transportada por uma tempestade de neve para a terra de Oz. Lá, ela deve seguir a estrada de tijolos amarelos para encontrar o mágico e voltar para casa, fazendo amizade com um espantalho, interpretado por Michael Jackson, o Homem de Lata e o Leão, que também esperam que o mágico lhes conceda seus desejos. Diana Ross era a estrela do filme. Ela era uma das maiores cantoras dos Estados Unidos na época, tendo surgido no grupo The Supremes. O grupo era uma das principais atrações da gravadora Motown Records, ainda na década de 60. Depois, Diana parte para a carreira solo, tendo músicas como Ain't No Mountain High Enough, Upside Down e Endless Love, ao lado de Lionel Richie. Quincy Jones foi o produtor musical, arranjador e supervisor da trilha sonora do filme. Ele foi responsável por adaptar e produzir a música do musical da Broadway para o cinema. Esse foi o primeiro filme de Michael Jackson, e na sua biografia anos mais tarde, ele disse que durante as gravações do filme, ele, junto com os outros atores, tinham que ensaiar a coreografia das músicas, porém os atores estavam ficando com raiva dele. Até que Diana Ross o chama de lado e explica que ele estava complicando para ela. Michael não entende e pergunta para Diana Ross o porquê. Ross fala para Michael que ele estava aprendendo as danças muito rapidamente. Era complicado para ela e para os outros, que não conseguiam aprender os passos tão rápido, como eles viram o coreógrafo fazer. Simplesmente o coreógrafo ensinava algo e Michael já saía de lá fazendo. Mesmo com Diana Ross e Michael Jackson, o filme acabou fracassando nas bilheterias, mas ficou marcado como a primeira aparição de Michael Jackson nos cinemas e por unir Michael e Quincy Jones. O pequeno Michael Jackson, nascido em 29 de agosto de 1958, conhecido por sua potência vocal, fazia parte do grupo Jackson 5, ao lado de seus irmãos Jack, Tito, Jermaine e Marlon, formado pelo seu pai Joseph Jackson. A família Jackson é de Gary, Indiana, nos Estados Unidos. O grupo foi formado em 1964. Então começaram a fazer shows em bares, casas noturnas e participar de festivais e competições musicais. Em 1969, eles assinaram com a gravadora Motown Records. Eles alcançaram sucesso mundial pela gravadora, com sucessos como I Want You Back e ABC. E logo de cara, todos ficaram encantados com o pequeno Michael, vocalista do grupo, por sua potência vocal e mesmo por ser tão jovem conseguir colocar uma emoção tão forte nas músicas. Em 1970, a apresentação deles no Ed Sullivan Show foi um marco na história, e Michael mais uma vez mostra para o mundo toda a sua potência vocal, principalmente na música Who's Loving You.
O grupo fica na Motown até 1975, quando eles saem da gravadora para ir para a Epic Records, que é parte da Sony Music. A partir daí, eles são obrigados a mudar de nome, porque Jackson 5 pertence à antiga gravadora Motown. Então, o nome do grupo passa a ser The Jacksons. Jermaine Jackson acaba saindo do grupo e ficando na antiga gravadora, até porque ele era casado com a filha de Berry Gordy, dono da Motown. Com a saída de Jermaine, Randy, o irmão mais novo, foi adicionado ao grupo. Jackson 5 lançaram alguns álbuns marcantes como Diana Ross Presents The Jackson 5, que continha I Want You Back e Who's Loving You. Teve o álbum ABC, com a música mais famosa que leva o nome do disco. Outros discos deles pela Motown foram, por exemplo, o álbum de Natal, Maybe Tomorrow, o terceiro álbum, e esse tinha a música I'll Be There, e uma versão da música Bridge Over Troubled Water, da dupla Paul Simon e Garfunkel. Em 74, eles lançam o disco Dance Machine. Pela Motown, Michael ainda lança 4 álbuns solos. O primeiro foi Got to Be There, depois vieram Ben, Music and Me e Forever Michael. Pela nova gravadora, eles lançam os álbuns The Jacksons, Going Places e Destiny, nesse período de 75 a 78. O maior produtor musical da história, nascido em Chicago em 14 de março de 1933, Quincy Jones teve uma infância com dificuldades financeiras e se mudou com a família de Chicago para Bremerton, Washington, quando tinha 10 anos. Foi quando ele descobriu a música, fez amizade com Ray Charles e começou a tocar trompete. A música para Quincy foi um jeito dele fugir de uma vida miserável e violenta. Sua mãe foi internada com problema mental, o que marcou a infância de Jones. Com 18 anos, Quincy ganha uma bolsa de estudo para uma faculdade de música em Boston, mas larga os estudos para ser trompetista de Lionel Rampton numa turnê. Ele mostrou que era um excelente arranjador e acabou recebendo vários pedidos de arranjos para outros artistas, inclusive de Ray Charles. Em 1956, fez uma turnê como trompetista da banda de Dizzy Gillespie, indo para o Oriente Médio e América do Sul. Ao voltar para os Estados Unidos, ele assina contrato com a ABC Paramount e inicia sua carreira de gravações como líder de sua própria banda. Em 57, ele se muda para a França e começa a estudar composição musical e teoria. Na década de 60, Quincy se muda para Los Angeles para compor trilhas sonoras em tempo integral. Ainda na década de 60, ele trabalhou como arranjador para alguns dos mais importantes artistas daquela geração, como Ella Fitzgerald, Frank Sinatra e Miles Davis, por exemplo. Quincy Jones tinha lançado até 1978 mais de 20 álbuns de estúdio. Entre eles tem o Big Band Bossa Nova, de 1962. E talvez você conheça pela música Soul Bossa Nova. Sim, essa música é de Quincy Jones. Ainda dentro desse disco tem as canções Desafinado de Tom Jobim e Manhã de Carnaval de Luiz Bonfá. Então Quincy é chamado para trabalhar no filme The Wiz em 78. Ele não sabia, mas ao conhecer o jovem Michael Jackson, sua vida e o rumo da história da música iriam mudar para sempre. Em 1979 é lançado Off the Wall, o primeiro disco da dupla e primeiro álbum solo de Michael pela gravadora Epic Records. Off the Wall foi um marco na carreira de Michael. Transformou o jovem cantor de um astro mirim para um artista pop, adulto, inovador e independente. A ideia da dupla era criar um disco que misturasse pop, disco, R&B e funk, mas com uma qualidade poucas vezes vista. As gravações aconteceram entre dezembro de 78 e junho de 79 em Los Angeles. Michael participou ativamente de todo o processo, arranjos vocais, produção e até composições. O resultado foi um disco com groove dançantes, vocais incrivelmente precisos e emocionais,
arranjos sofisticados de metais e cordas, e uma linha de baixo extremamente cativante, como por exemplo na música Get on the Floor. Quincy pediu para Rod Temperton, guarde esse nome, algumas músicas, e ele deu Burn the Disco Out, Off the Wall, que leva o nome do álbum, e a emblemática Rock With You. A música mais famosa do disco, Don't Stop to Get Enough, é composição do próprio Michael. O disco ainda conta com as músicas de Stevie Wonder e Paul McCartney. O disco vendeu mais de 20 milhões, mostrou um Michael Jackson diferente para o mundo, mais adulto, criativo e poderoso. Foi o primeiro álbum a ter 4 singles no top 10 da Billboard. Apesar do sucesso enorme, Michael acreditava que o álbum merecia mais reconhecimento nos prêmios. Esse sentimento o motivou a buscar a perfeição em seu próximo trabalho, que se tornaria o lendário Thriller. Michael ficou decepcionado porque Off the Wall não ganhou o Grammy de melhor álbum do ano. Então ele disse para Quincy Jones: "Desta vez quero fazer o maior álbum de todos os tempos." E em 1982 nasce Thriller. O período de gravação foi de abril a novembro daquele ano. O disco tem 9 faixas. Michael escreveu várias das músicas, incluindo Billie Jean, Beat It e Wanna Be Starting Something. O álbum começa com um dueto entre Michael e Paul McCartney, na música The Girl Is Mine. You keep dreaming. I don't believe it. Mas a principal canção é uma composição de Rod Temperton. Thriller originalmente era Starlight, mas mudou de nome e ganhou uma narração do ator de terror Vincent Price, se tornando um marco cultural. Shall be found without the soul for getting down. Michael fazia centenas de camadas vocais, regravava takes até alcançar a energia perfeita, e testava músicas em diferentes sistemas de som, como carros, caixas pequenas e estéreo caseiro. You start to freeze. 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 O icônico disco ainda contém Baby Be Mine, uma das músicas mais com a cara do Quincy Jones. Human Nature é poética e atmosférica, uma das mais amadas pelos fãs do cantor. Ela foi escrita por Steve Porcaro, da banda Toto. PYT contém um groove dançante e backing vocals das irmãs Janet e LaToya. E o álbum termina com uma balada romântica, com um vocal suave e expressivo, na The Lady in My Life. Porém, mais do que um álbum com excelentes músicas, Thriller revolucionou o videoclipe, transformando o vídeo de uma música em mais do que um vídeo promocional, transformou em arte cinematográfica. O clipe de Billie Jean foi o primeiro clipe de um artista negro a ser exibido na MTV, quebrando barreiras raciais na TV norte-americana. O videoclipe de Beat It conta com ex-membros de gangues reais e com a coreografia influente até hoje, além de contar com o solo de guitarra de Eddie Van Halen, que não cobrou dinheiro para fazer, mas sim algumas cervejas. Thriller não foi apenas um videoclipe, foi um curta-metragem que revolucionou tudo. Existe um antes e depois desse clipe. Um curta-metragem de 14 minutos dirigido por John Landis, que tinha feito o filme Um Lobisomem Americano em Londres, no ano anterior. O clipe tem uma narrativa de terror inspirada em filmes de 1950 e pela icônica coreografia de zumbis. A coreografia icônica foi criada por Michael Jackson e outros dançarinos. Thriller custou cerca de $500 mil para ser produzido, um valor inédito, se tornando o clipe mais caro na época.
Thriller se tornou o álbum mais vendido da história. A estimativa é que vendeu entre 65 e 100 milhões de cópias. 7 dos 9 singles chegaram ao top 10, faturou 8 Grammys em 1984, incluindo o álbum do ano, e arremessou Michael para a ponta da pirâmide, fazendo dele o artista mais famoso do planeta. Mas para onde você vai depois de fazer o álbum mais vendido da história? Depois do fenômeno Thriller, que se tornou o álbum mais vendido da história, Michael Jackson enfrentava um desafio gigantesco: como superar o sucesso musical de todos os tempos. Determinado, ele decidiu criar um álbum mais pessoal, moderno e poderoso, e que mostrasse um lado mais duro, rebelde e urbano de sua personalidade artística. Bad foi gravado durante janeiro a julho de 87. Porém, o tempo de desenvolvimento foi quase 3 anos. Seria o último disco em parceria com Quincy Jones. O álbum veio com 11 faixas. Michael queria um visual mais urbano e com temas mais sombrios. Então veio a música que leva o nome do disco, Bad, inicialmente pensada como um dueto com Prince, que recusou. A música tem um videoclipe de 18 minutos e foi dirigida pelo lendário Martin Scorsese. A música foi inspirada por uma história real sobre um jovem que estudava em uma escola particular, mas quando voltava para casa era confrontado por amigos ciumentos. A ideia era que ser mal significava ser o melhor ou imparável. Depois vem The Way You Make Me Feel, que se tornou uma das canções românticas mais dançantes e populares de sua carreira. Man in the Mirror virou um hino para os fãs de Michael, com um videoclipe impactante, com uma mensagem sobre o que estamos fazendo com nós mesmos. Dirty Diana é o bilhete deste álbum, com uma pegada mais rock. Smooth Criminal, talvez, ao lado de Thriller, são os clipes mais famosos do cantor e mais lembrados, com passos que entraram para a história, como a Inclinação Impossível. O álbum ainda continha as músicas I Just Can't Stop Loving You, Another Part of Me e Just Good Friends, em parceria com Stevie Wonder, Speed Demon e Liberian Girl, com um clipe que teve participação de vários artistas de Hollywood da época. O álbum teve 5 músicas que foram número 1 da Billboard, sendo o primeiro da história a fazer tal feito. Vendeu mais de 35 milhões de cópias e a turnê Bad World Tour durou de 1987 até 1989, sendo a primeira turnê solo de Michael. Teve 4,4 milhões de espectadores e foi a mais lucrativa da época. Quincy Jones e Michael Jackson trabalharam juntos em 3 álbuns e mudaram o jogo. Apontaram para o futuro, indicaram para todos como que esse jogo iria ser jogado a partir dali. O encontro dos astros que, ao se chocarem, criaram uma nova galáxia. Quincy Jones chegou com mais maturidade e Michael como o novo, que queria criar seu nome na história. Quincy só precisava lapidar aquela pedra preciosa. A música sempre esteve dentro de ambos, algo que fez parte do caráter deles. E são gênios dentro dessa área. E quando os gênios se encontram...